Alô, Novaes. Fala. Hoje é dia 21 de junho de 2024. Eu sou José Inácio Werneck, eu estou em Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Novaes, hoje nós temos 74 anos do dia em que o Brasil derrotou a Itália por 4-1 no Estádio Azteca, Copa Lembro do bem, Mundo de 1970. lembro bem. Eu estava na redação do Jornal do Brasil, cobrindo a Itália. Cobrindo a Itália. Eu estava no Estádio Azteca. Sei. Mas Novaes, nós temos algumas pessoas que assistem o nosso YouTube. Uma delas, o Alexandre Médicis, já se queixou algumas vezes de que nós falamos de assuntos demais. A gente deve ficar com menos assuntos. Então, hoje eu só tenho dois assuntos. Um é um festival do leitor, que vai acontecer a partir do dia 24, segunda-feira, no Porto Maravilha. Como é que se chama lá? No Pier Mauá. E nós temos, então, aí diversos assuntos para conversar sobre literatura. E o outro assunto que eu gostaria de abordar é a Copa América, onde o Brasil vai estrear na próxima segunda-feira. Quais são os seus assuntos? Meus assuntos podem ser a Copa América, mas é basicamente o Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo no Vasco da Gama, o que me entristece muito, apesar de eu ser botafoguense, não é? O caos se estabeleceu lá dentro. O Álvaro Pacheco, eu acho que é Álvaro Pacheco o nome dele, que é aquele português treinador que ficou 4 jogos no Vasco, perdeu 3, empatou um e foi demitido. Então lá dentro está um caos. E outra questão curiosa é a seguinte: domingo joga o Fla-Flu, joga o Flamengo e Fluminense. O Flamengo, que ganhou ontem do Bahia, numa vitória inesperada, porque jogou muito menos, assumiu a liderança. O Botafogo ficou em segundo. E o Fluminense assumiu a lanterninha. Então é um Fla-Flu de extremos. Um é um líder, o outro é o lanterninha. E o lanterninha foi campeão da Libertadores no ano passado. Para Incrível. você ver as contradições do futebol brasileiro. Este é o mais famoso clássico do futebol brasileiro. Segundo o Nelson Rodrigues, o primeiro Fla-Flu foi disputado 4.000 anos antes do nada. Lembra dessa frase? Lembro, E, lembro, e as lembro. multidões despertaram, dizia ele, porque o Fla-Flu enchia o Maracanã. Hoje eu acho que não enche mais. Mas, aliás, o Maracanã está bem menor em capacidade, né? Nos belos tempos antigos, tínhamos 170.000, 173.000 torcedores, eu me lembro, daquele Fla-Flu em que, segundo alguns, o goleiro argentino Domingues estava comprado e o Fluminense foi campeão carioca. Isso foi Ah, em 1969. ah. Não, mas hoje em dia, eu me lembro, inclusive, teve um jogo do Brasil e Paraguai numa eliminatória de Copa do Mundo aí, que teve mais de 180 mil pessoas presentes. Foi também em 1969. É verdade, E, O Maracanã é uma espécie de uma das maravilhas do mundo moderno, pô. Junto com o Corcovado são as grandes contribuições que nós temos para a civilização contemporânea. e na final da Copa do Mundo de 1950, dizem, porque ninguém pode provar, que mais de 200.000 pessoas estavam lá porque houve a invasão do estádio, né? É. Mas, falar em jogos, eu quero comentar com você a respeito dos jogos de azar que uma comissão aqui do Senado aprovou depois de muitos anos. Essa história é uma história que vai e vem de abrir cassinos e voltar aos bingos e legalizar o jogo do bicho. Quer dizer, é evidente que a bancada evangélica está fazendo tudo para isso não avançar, para essa ideia avançar. Mas o que você pensa a respeito da implantação de cassinos, de bingos e da legalização do jogo do bicho aqui no Brasil? Como é que rola a coisa nos Estados Unidos? Eu acho isso uma coisa muito perigosa, Novaes. Eu acho que o jogo de azar é um mal, né? E leva à corrupção, porque, já que nós estamos falando nisso,
eu vou em breve falar, esse é o assunto de um dos meus livros, né, sobre um famoso caso de corrupção no futebol brasileiro, envolvendo aí Bangu e Botafogo, em que o corruptor era o Castor de Andrade, bicheiro, né? Dono de uma das bancas de jogo de bicho. Então, agora nós temos o caso do Lucas Paquetá, envolvido num inquérito na Inglaterra por apostas ilegais. Eu acho isso, o jogo não é comigo, francamente. Mas eu sou a favor da implantação dos jogos que, tanto sejam de azar ou sejam de sorte, são jogos que não mudam o nível de corrupção desse país, né? Pode ser que aumente mais, pode ser que permaneça a mesma, se tiver um controle rigoroso, coisa que eu duvido muito, porque o país tem uma tendência, por falta de educação dos seus eleitores e habitantes, educação no melhor sentido da palavra, tem uma inclinação para a corrupção nos altos escalões da República. Então, eu acho que se o jogo do bicho for, o jogo, menos o jogo do bicho, mas se o jogo de cassino e bingo se forem abertos, provavelmente vai correr uma corrupçãozinha aí por algum lugar. Mas eu sou a favor. Aqui nos Estados Unidos, os cassinos funcionam e são quase todos, pelo que eu sei, em reservas indígenas, né? Sim, O sim, sim. Foxwood, que tem aqui perto da minha casa, eu nunca fui porque eu não jogo, nunca joguei. Eu me lembro, em 1978, eu estava hospedado em um cassino em Mar del Plata, era um cassino hotel. E uma noite lá, um argentino se matou, perdeu tudo na banca, na roleta, se jogou pela janela, perdeu todo o dinheiro, quer dizer, Mas isso não é comum, né? O que acontece é que as pessoas podem perder ou ganhar. Mas eu acho que a vida de um modo geral, do ponto de vista filosófico, a vida é uma aposta. é uma A vida aposta, é já é verdade. uma aposta. Então, você apostar mais no cassino, no bingo e tal, é só você dar uma certa extensão às suas apostas existenciais. Agora, Novaes, eu acho que você também disse que tinha um outro assunto, era o arquivamento de um processo contra a deputada Lucinha Lima. Como é que é isso? Não, nem me fale nisso. Zé Inácio, eu fico morto de vergonha. Eu ainda não me acostumei com a ideia de que a corrupção come solta nesse país. Então, quando eu vejo uma coisa dessas, pô, eu tenho vontade de me mudar para o Uruguai, pô, porque a Lucinha é conhecida como a madrinha da milícia. E há provas que o Ministério Público, que a condenou, o Ministério Público tem provas contundentes da relação dela com a milícia, com o tráfico. Ela, inclusive, mora na Zona Oeste e todo o eleitorado dela é da Zona Oeste. A Lucinha já era vereadora na época em que eu era secretário de Cultura do Rio de Janeiro, isso em 1990. Ela tem mais de 30 anos aí rolando nas assembleias, agora é deputada estadual. E a Comissão de Ética da Assembleia Estadual resolveu levantar aí a acusação do Ministério Público e engavetou o processo, dizendo que não há provas. As provas são de uma contundência, de uma clareza fora do comum, e os caras dizem que não há prova. Quer dizer, o Ministério Público detetou 17 encontros da Lucinha com milicianos ligados ao Zinho aí, que era o chefe da milícia no Rio de Janeiro, e que se escondeu dentro de um presídio, né? Ele se apresentou no presídio para ser preso. Não, eu quero ser preso. Não precisou nem a polícia procurar por ele, porque ele procurou a polícia para ser preso, por dizendo que estava sendo ameaçado de morte. A Lucinha tem uma relação muito próxima com ele, com o pessoal dele, chegou inclusive a nomear assessores milicianos no seu gabinete, e agora chega a comissão de ética com umas figuras suspeitíssimas e arquiva o processo dela. Eu não quero mais falar sobre isso, não, que me irrita profundamente. Tudo bem. Conta uma coisa boa aí, conta uma Vamos, coisa. vamos então falar de outro assunto, já que eu falei nesse festival do leitor, acho que isso interessa a você também como autor de livros, né? O fato é que vai acontecer nesse Pier Mauá, que é Eu em sei. Porto Maravilha, de É, 24 a 28 de julho. E eu tenho uma história sobre livros que é uma coisa interessante. Você pode falar um pouco. Eu tenho alguns livros publicados, vou falar aqui, vou mostrar a você.
alguns deles. O primeiro livro que eu publiquei, esse livro aqui, era sobre os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Esse livro foi de 2004, se não me falha a memória. Você já estava morando aí, né? Você mora aí desde Eu quando? também, por isso é que eu escrevi, Sim, sobre, claro. Você publicado mora aí em desde dezembro de quando? 2004. E é uma história que eu me arrependo muito, porque eu De tinha não um. ter nascido aí, né? Hein? Se Não, não, arrepende não, muito de não ter nascido aí, não, né? não é isso, não. Eu me arrependo muito porque eu tinha um convite da editora Record para publicar este livro, mas eu, mal orientado por um amigo meu, ou pelo menos que eu assim Se pensava que dizia era amigo seu, né? É. o amigo da onça, eu recusei o convite, a proposta da editora Record. Inclusive, eu conhecia o Alfredo Machado, que era o dono. Ah, Você era deve o ter dono. conhecido também, era um Isso. grande torcedor de futebol, companheiro meu em jogos de Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo isso. Mas o fato é que eu recusei. E, na ocasião, se não me engano, a Luciana Vilas Boas trabalhava na editora Record. É, é. E não sei se por isso, algum tempo depois, quando eu falei a ela sobre um outro livro meu, ela me disse o seguinte, que no Brasil, para um autor ser bem-sucedido, precisa ser jovem, negro e gay. E eu, então, disse a ela o seguinte, eu, lamentavelmente, falho nos dois primeiros requisitos e não estou tentado a tentar o terceiro. Quer dizer, eu não sei se ela está Ah, sendo irônica, porque eu já tinha anteriormente recusado um convite da Record, mas o fato é que esse livro ainda pode ser achado, se você procurar. Se você, essa é a capa. Se você procurar em Amazon, em Google, você ainda pode comprar esse livro, se bem que eu perdi completamente o controle do livro. ah. Outro livro sobre o qual também perdi totalmente o controle é esse aqui. Esse Olha, eu tenho publicado 40, eu tenho 48 livros publicados. Eu posso falar deles, se você me der. Não, ótimo, ótimo. Por isso é que eles vão fazer esse festival. Esse aqui foi publicado no ano seguinte, 2005. E tem uma história curiosa, eu acho que você conhece, que a heroína, no meio da história, troca de nome. Porque o Roberto Porto, que era um amigo nosso, seu amigo também, quando Claro. estava escrevendo o livro, estava na metade do livro, ele me disse que uma amiga nossa, a Maria Eduarda, tinha morrido. E a minha heroína se chamava Ana Maria. E eu, como uma homenagem à Maria Eduarda, eu resolvi trocar o nome Ana Maria por Maria Eduarda. Só que a revisão deixou escapar, e no meio da história, sem mais nem menos, a heroína que era a Maria Eduarda, passou a ser chamada de Ana Maria, e no fim do livro volta a ser chamada de Maria Eduarda. Não sei se também por causa disso, também esse foi publicado pela editora Revan, perdi completamente o controle, não sei a quantas anda. Agora, o mais curioso de tudo, isso eu acho que vai surpreender você, é esse livro aqui. Ah, Pelé. Já ouviu falar desse livro? Pelé. Não, já ouvi falar no personagem. Vagamente. Esse livro é da Vagamente. Simon Schuster, que é uma das grandes editoras mundiais. E eu fui convidado não para escrever o livro todo, eu escrevi uma parte do livro e eu falo dessa parte do livro de uma coisa curiosa, Novaes. Você sabe que eu vi o Pelé estrear na seleção brasileira em 1970, em julho de 1970, no, se não me engano, dia 22, alguma coisa, de 1957, perdão. 1957, primeiro jogo do Pelé na seleção brasileira. Eu nem era jornalista, eu, por acaso, fui ao Maracanã e assisti o Pelé entrar no segundo tempo desta partida contra a Argentina. Foi lançado pelo Silvio Pirillo, um técnico. Poucas pessoas se lembram disso. Silvio Pirillo foi o homem que lançou o Pelé na seleção brasileira. Em julho de 1957, repito, no Maracanã. E eu, por acaso, vi e escrevi sobre isso. E tem também o depoimento do João Máximo, que é um amigo seu também, jornalista, Claro, historiador do trabalhamos futebol juntos. brasileiro, e do Juca Kfouri. E eu
escrevi a minha parte, traduzi a parte do João Máximo, editei a parte do Juca Kfouri e de alguns outros. E, finalmente, chegamos a esse aqui, que é o último livro. E esse aqui vai ser objeto nesse festival do leitor, de 24 a 28 de junho, lá no Pior Mauá, do Porto Maravilha, vai ser objeto de uma apresentação por parte do César Oliveira, que é o editor do Livros de Futebol. E, que eu saiba, esse livro também pode ser comprado na Livraria da Travessa, em Ipanema, e no Leblon, e na Rua do Ouvidor 37, Centro, na Livraria Folha Seca. Então, vamos ver o que é que vai dar nisso. O fato é que a literatura no Brasil precisa ser mais discutida porque anda em grave crise, pelo que eu estou sabendo. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Bom, vou começar a falar. Eu tenho 48 livros publicados. Vou Beleza. falar deles, tá bom? Quer dizer, mas Bom, você não falo pode uma falar de parte. 48 porque não há tempo. Não, eu estou me lembrando que você está fazendo referência aí à história da Maria Eduarda. Eu É, não sei se eu já contei isso aqui nesse programa, mas o João Baldo, que fomos colegas de faculdade de Direito na Bahia, ele era duas turmas na minha frente, João Baldo Ribeiro. Uma muito vez nós nos conhecido. encontramos, uma vez nós nos encontramos por acaso assim, e ele me contou que no livro que ele escreveu, O Vivo o Povo Brasileiro, que é um livro de quase 600 páginas, num determinado momento, ele matou um personagem, digamos, na página, eu não me lembro mais, mas ele me contou, na página 64, ele matou um personagem do Vivo o Povo Brasileiro. Na página 230, ele reabilitou o cara. Quer dizer, Ele sem querer, ressuscitou. ele não sabia que ele tinha, ressuscitou, exatamente, ele não sabia que ele tinha morto o cara nas páginas anteriores. E também não foi lembrado porque nenhum crítico, não sei se pelo tamanho do livro, nenhum crítico fez esse tipo de comentário. A observação dele estava em cima desse fato, de nenhum crítico ter feito um comentário em cima. Bom, se Então, tivesse feito algum eu comentário. publiquei um livro quando eu era estudante de direito ainda na Bahia, contemporâneo do João Baldo, chamado A Idade do Poder. Foi um livro que eu comprei, que eu editei pela editora Leitura aqui do Rio de Janeiro, mas eu estava na Bahia ainda, mas vim lançar o livro aqui no Rio de Janeiro. Eu era um estudante de direito, estava com 20 e poucos anos, 21 anos, por aí. E é evidente que o livro não vendeu nada. Mas eu tive um contratempo com o editor da editora Leitura, porque eu queria botar uma passeata na capa, e que acabei botando, em que tinha uma flâmula, uma bandeira com a cara do Che Guevara. E ele, eu acho que era muito conservador, evangélico, provavelmente, e aí recusou, e nós tivemos um mal-estar. Eu sei que o livro não andou. Agora, o primeiro livro que eu editei numa editora séria foi O Caos Nosso de Cada Dia, que ficou 32 semanas entre os mais vendidos da revista Beleza. Veja. E foi uma coisa curiosa, porque o Jaime Bernardes, o editor, que era um português, casado com uma alemã, com um filho sueco e um canaio belga, ele, quando ele viu a minha primeira crônica no Jornal do Brasil, no Caderno B, que o Humberto, que era o editor do Caderno B, me pediu para fazer, porque não estava encontrando alguém lá no Caderno B que conseguisse falar sobre as praias do Rio de Janeiro, ou as gentes das praias do Rio de Janeiro. Era um verão. E o texto saiu editado, publicado em página dupla, com ilustrações do Lan, do nosso querido Lan. E no dia seguinte, isso no domingo, na segunda-feira, o Jaime Bernardes apareceu no jornal, ainda na Avenida Rio Branco, dizendo: vamos fazer de um livro todas essas suas crônicas, Beleza. vamos transformar num livro. Eu disse para ele, eu digo, mas eu não tenho todas essas crônicas. Essa é a primeira crônica que eu escrevi. Pô. Aí ele A disse, então vamos. primeira. Foi a primeira. É, Foi a pedido do Humberto, inclusive. Eu é. não tinha pensado em fazer a crônica. E aí ele virou-se para mim e disse assim: vamos fazer o seguinte. No final do ano eu volto aqui para pegar as crônicas, porque ele soube que eu iria escrever uma por mês, e aí nós transformamos em livro. E foi o que aconteceu. No final do ano ele apareceu, eu tinha 12 crônicas publicadas, crônicas de página dupla, e ele transformou no Caos Nosso de Cada Dia. E a partir daí eu virei escritor. Beleza, olha, isso me lembra
A coisa que eu mais me arrependi, eu também trabalhei no Caderno B do Jornal do Brasil. Um dia eu escrevi um texto sobre o Fio Maravilha. Você deve se lembrar bem. Lembro do Fio? Vou Fio morar em Los Maravilha, Angeles. nós gostamos de você. Tá, 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 a música do Jorge Ben. E o Grisoli, que era o editor do Caderno Lembro. B, me falou: vou botar primeira página e assinar o seu nome. E eu, por modéstia, falei: não, deixa para lá. Entendeu? Ah, E hoje eu quero recuperar esse texto, já procurei nos arquivos, se eu, entendeu? Porque pelo nome eu poderia recuperar, mas como eu sei que foi na década de 70, mas, entendeu? Não assinei o diabo do texto do Fio Maravilha. Mas, Novaes, você estava querendo falar também ainda de. O que era mesmo um outro na assunto? casa dos 80. A Casa dos 80. Vai lá. Depois eu falo da Copa América. Pois é, nós fizemos uma entrevista com a Rosa Maria Murtinho, uma atriz, que É. inclusive fez uma participação especial na minha novela, No Chega Mais, com a Sônia Braga e o Tony Ramos, em 1980. Ela hoje está com 91 anos. Impressionante, porque está lúcida, está bem disposta, está risonha, e fizemos uma bela de uma entrevista. E agora eu estou esperando o meu produtor cultural me anunciar aí, ele está com uma lista aí de pessoas que estão na casa dos 80, porque, na verdade, a Rosinha estava na casa já dos 90. Ela pulou o muro dos 80 e já estava na casa dos 90, que ela estava com 91 anos. E o meu produtor cultural está procurando alguma pessoa aí, algum ator, algum esportista, porque a gente não tem necessariamente uma linha a seguir, assim, só de atores, de atrizes. Eu, inclusive, estou querendo ver se eu entrevisto o Carlos Alberto Parreira, mas a gente não consegue o endereço dele, o telefone dele. Eu já avisei, inclusive, ao meu produtor que procure na CBF, liga para a CBF e fala lá para ver se a gente consegue. Na Pediu ao Paulo. CBF é impossível, só se eles não querem dar. É impossível que eles não tenham o endereço do Não, eu carro. acho que ele, eu acho que não, é claro que eles têm, por isso é que eu sugeri. Agora, eu acho que ele não ligou ainda. E eu falei É. com o Paulo César Caju, que Hum. nós nos conhecemos quando eu acompanhei o Botafogo a uma excursão no exterior, e eu marquei ele num treino que nós fizemos no Estádio Você me Azteca. contou. É. Pois é. Então, mas ele também ficou de me dar e não me deu o endereço, e nós estamos aí nesse impasse, porque a gente não encontrou ainda alguma outra personagem para entrevistar no próximo número. Mas Por falar em personagem, e como é que a gente pode ver esse podcast ou ouvir? não, porque ele ainda não foi. Eu ainda, como a gente está ainda engatinhando, ainda não tá no ar. A previsão é que vá ao ar dia 1º de julho, um podcast na YouTube, no canal A Casa dos 80. A Casa dos 80, esse canal já foi criado. Eu não sei nem se já tem entrevista minha de apresentação que eu fiz lá no estúdio. O cara ficou de botar hoje, sexta-feira, no ar. Não sei se vai botar. Então me Mas avisa, porque eu quero ver. E por falar a casa, em. É. a Casa dos 80, você pode entrar nesse canal no YouTube e que Ah, já provavelmente tá no ar o canal? Casa já dos deve, já deve ter alguma coisa lá. Ah, ótimo, vou entrar. E por falar em personagens assim dessa época que você estava citando, eu fui entrevistado há algum tempo por uma editora espanhola que está lançando um livro sobre o Hans Henningsen, o marinheiro sueco. Sei, Você deve se lembrar, outra sei. figura Lembro da histórica figura. Lembro da figura. do É, futebol brasileiro. Batizado de marinheiro sueco pelo Nelson Rodrigues, porque ele era descendente de alemães, e a é. primeira vez que o Nelson Rodrigues viu o Hans Henning, falou: um cara grande desse, fortão, ele era alto e Como é forte, que ele veio parar aqui no é um Brasil, hein? marinheiro sueco. Como é que ele veio parar aqui no Brasil? Eu Tu não sabe? sei, eu sei que ele imigrou para o Brasil, ele nasceu, na realidade, das Ilhas Canárias, da Espanha, mas descendente de alemães. Quer dizer, ele falava fluentemente o alemão, eu sei disso porque eu estive com ele na Alemanha, e falava espanhol, e aprendeu a falar português no Brasil, né? Olha, É virou um poliglota. uma figura realmente muito marcante. Mas, Nova, já que estamos falando de futebol, que tal falar um pouco da Copa América, onde o Brasil vai estrear nesta segunda-feira contra a Costa Rica? Ontem já teve um jogo de abertura, né? Que Pô, foi a a Argentina Argentina ganhou do Canadá, e já Canadá. houve esse jogo. É. Ganhou do Aí Canadá. o Messi perdeu. O Messi perdeu uns 2 gols que eu acho que eu faria.
Mas Mas assim, já que você coisa falou, impossível de você imaginar que o Messi possa perder os 2 gols que ele perdeu. já Mas que você, já que você falou em Messi, eu vou dizer o seguinte: já que a gente estava falando também em Pelé, mostrei essa capa aí com o Pelé, volta e meia as pessoas me perguntam qual foi o maior jogador de futebol que você já viu. E eu digo o Pelé. Pelé, Pelé. porque o Pelé era completo. O Pelé chutava com o pé direito, chutava com o pé esquerdo, fazia gol de cabeça e até no gol ele jogava. É verdade. E E se isso ao ele. longo de uma carreira muito extensa, muito longa. E e se- depois do Pelé, eu vou dizer o seguinte: entre o Maradona e o Messi, eu acho que o Messi é mais completo do que o Maradona. Agora, jogador com a habilidade que o Maradona tinha, com a intimidade que o Maradona tinha com a bola, jogando só com a canhota. O Maradona nunca deu um chute na vida com a perna direita. Quando ele tinha que pegar a bola do lado para chutar com a perna direita, ele botava a perna esquerda e chutava de letra. Ele centrava a bola de letra, centrava, não Não, apenas chutava, ele e sem centrava a bola falar, de letra com a canhota. e sem falar que o Maradona tinha um corpo de gerente de banco. É, Se ele era você encontra ele baixinho na e rua, se redondinho. você encontra ele na rua de paletó e gravata, você não É. vai dizer nunca que ele é um jogador de futebol. Ele tinha no máximo 1,65 m, no Corpinho máximo. rechonchudo de É, gerente de banco, pô. E era uma Agora, figura excepcional. Agora, um jogador que eu colocaria também nesse panteão de grandes craques é o Zidane. O o Zinedine Zinedine Zidane, Zidane, sem na dúvida minha nenhuma. opinião, era um jogador próximo à perfeição. Sem dúvida nenhuma. Estou com você, Zinedine Zidane, Johan Cruyff. Agora, realmente, eu já vi diversas vezes, em diversas coisas diferentes, o Maradona tratando a bola em treino, ou então, antes do início da partida, fazendo aquecimento. Era impressionante. O que o Maradona fazia, a bola era uma escrava total. É como, para lembrar outra vez frases do Nelson Rodrigues, a bola vinha lamber humildemente as chuteiras do Maradona como um cãozinho amestrado. Esta é a É. verdade. Era extraordinário o domínio de bola que aquele cidadão teve. Eu nunca vi ninguém mais ter. Um que chegou perto foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas também a cabeça do Ronaldinho Gaúcho não ajudou, mas também a habilidade. Agora, vamos ver. Agora, deixa eu lhe dizer o seguinte: eu vi um cara que tinha a mesma habilidade do Maradona com a bola, que você não conheceu e não foi uma figura de primeira linha no futebol, que chamava-se Ney Conceição. Quando Também nós fizemos, quando é, nós fizemos essa excursão que eu acabei de falar ao México, que eu fui como jornalista do Jornal do Brasil, as pessoas se reuniam, os jogadores se reuniam dentro do vestiário para para ver ele ver o dominar a Ney bola. Conceição jogar bola lá dentro. Ele É, fazia coisas que Deus duvida com a bola. É é. incrível. Agora, era um jogador também um pouco interessado, meio displicente, enfim, queimava o seu fumozinho de vez em quando, e isso aí talvez não tenha ajudado a Atrapalhava, estrelar. né? É, Já que você falou em coisas que ninguém acredita, você estava falando daquele personagem do João Baldo Ribeiro, que ele matou e depois ressuscitou. Ele podia ter saído gritando, João Baldo, Miracolo, Miracolo a Milano, como num famoso filme italiano, que eu me é. lembro, o sujeito foi apanhado fazendo uma coisa desonesta e aí, para disfarçar, saiu gritando, milagre, milagre. Mas, Novaes, por falar em milagre, você acha que o Brasil vai bem nessa Copa América? O nosso Dorival Júnior. Eu quero dizer, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero dizer o seguinte: eu desejo muito sucesso ao Dorival Júnior, porque depois daquele episódio em que o Carlo Ancelotti esnobou a seleção brasileira, eu acho que realmente o certo agora é o Brasil dizer, não, técnico estrangeiro, deixa para lá, nós temos que ter um Eu acho que tem, que reflita a nossa cultura, tem que ser um técnico brasileiro. eu acho que tem muita gente jovem no time. Eu não tenho muita segurança com relação à trajetória que o Brasil pode cumprir nessa Copa América. É evidente que ele não vai sair antes das semifinais. Agora, se ele vai ser campeão, eu não tenho certeza. O que eu Agora, quero acrescentar aqui, só para poder ah, falar mais um pouquinho, é que eu estou acompanhando as ligas masculina e feminina de vôlei e a Liga Feminina, o Brasil não perdeu uma única partida na fase eliminatória nas ótimo. femininas e já ganhou da Tailândia. E no masculino, perdeu hoje para o Canadá. Bom, então vamos encerrar com uma denúncia minha. O Brasil vai jogar nesta segunda-feira contra a Costa Rica. Mais uma vez,
Nos jogos anteriores foram amistosos, agora é para valer, num estádio que não tem as dimensões oficiais, um estádio Entendi. pequeno de futebol americano, apertadinho, não tem 105 por 68 metros. Vamos ver como é que o Brasil vai se sair nessa. Novaes, na próxima semana, sexta-feira, estaremos aí conversando de novo. Grande abraço. Outro Boa para semana você. para você. Tá, Boa igualmente. semana. Tchau. Tchau, tchau, querido.